Conforme João, seu capítulo 19. Meus irmãos, eu tenho ainda algumas unidades do livro A Menina e o General, fazendo o melhor no pior momento. Como eu disse ontem, retomo a dizer, esse livro é baseado na história da menina na casa de Naamã, instrumento gracioso que Deus usou para a transformação da vida do general. Você sabe que a história dela tem tudo a ver com a minha e com a sua. Perto de todo servo e toda serva de Deus, provavelmente haverá um leproso. Casa, seu ambiente de trabalho, seu nicho de atuação, onde você estiver. A razão pela qual Deus conecta quem tem mensagem com quem tem lepra é para provar que quem leva a Deus a sério não pega a lepra do infectado, mas leva a cura para ele. Eu quero declarar que as pessoas más, malignas e oprimidas não afetarão a sua realidade, mas a presença que você carrega mudará a vida dessas pessoas para sempre. Aqui nós tratamos sobre ensinos preciosos de como fazer o nosso melhor no nosso pior momento. Nem sempre a vida nos oferece um bom momento, nem sempre a gente passa pela estação que a gente gostaria, mas é possível fazer o melhor nesse tempo. De repente você não consegue mudar o momento, mas você consegue fazer diferente. Então aqui nós temos lições preciosas, um conteúdo de alto nível que vai te ajudar. Eu tenho ali apenas 10 unidades. Ontem saiu quase todos que eu trouxe e sobrou apenas 10 unidades. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga para ela: o Senhor te usará para me abençoar esta noite. Diga para ele: eu quero um livro, eu quero um livro, eu quero um livro, eu quero um livro, eu quero um livro. Quando o culto terminar, você vai passar ali e vai adquirir. Vai ser um tempo especial. Pastor, quanto custa? Bom, conteúdo bíblico não dá para a gente pôr preço. Geralmente a turma deixa uma semente ali de R$40, outros deixaram de valores superiores. O que Deus colocar no seu coração, eu estarei feliz. Eu não quero voltar com nenhum para casa. Leva para você, para sua família, em nome de Jesus. Vamos a João, capítulo 19. Teremos a palavra a partir do versículo de número 25. É o Max que está no controle aí também da projeção. Mudou? Hoje é quem? Está projetando aqui o texto. É tu? Giovanni. Tá tudo bem, Giovanni? Tudo na paz? Cabe um pix aí? Cabe. Sempre cabe, né? Muda a versão para mim, põe na corrigida fiel, ou então na corrigida já tá bom, ARC, por gentileza, que vai clarear ainda mais o entendimento dos nossos irmãos com relação à pregação. Você que tem o Ministério da Palavra, depois dê uma passadinha lá no Instagram, @magnovitor_. Todas as informações sobre o universo da pregação, uma realidade de mentoria para você que tem o Ministério da Palavra e quer desenvolvê-lo, sente que pode melhorar, sente que pode interpretar melhor textos, precisa de um amparo, de uma conexão relacionada ao seu ministério. Tem um link lá na bio que você será orientado com relação a isso. Vem estudar conosco numa modalidade totalmente online. O conteúdo não é gravado, ao vivo, em tempo real, em classes com pregadores e pastores de todo o Brasil. João 19, versículo 25, a palavra de Deus diz assim: e junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe e que o discípulo a quem amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Vamos lá, eis aí o teu. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua. Versículo 28. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam o que, gente? Para que a escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Tenho sede. Vamos lá? Tenho sede. Só vocês? Versículo 29. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre. Me ajude aí, o que tinha no vaso? E encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a num ensopo, lhe achegaram a boca. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou
o Espírito. Volte, por favor, ao versículo 29. A palavra vinagre aparece aí 2 vezes. No versículo 30, uma vez. No versículo 29, o primeiro lugar onde o vinagre está, vejam vocês na primeira frase do versículo: estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre. Vamos lá, o vinagre estava no... Parte B do versículo 29, o vinagre já está em outro lugar. É o mesmo vinagre, entretanto, em outro lugar. E encheram de vinagre uma... Então, o primeiro lugar onde o vinagre está, vaso. Segundo lugar onde o vinagre se encontra, esponja. Versículo 23. Jesus tomou o vinagre. Jesus tomou o vinagre. Vamos lá? Jesus. Só as meninas, 1, 2, 3. Vamos tentar falar tão bonito quanto elas. Homens, 1, 2, 3. Jesus. Homem não fala bonito em lugar nenhum. Todo mundo junto. Jesus. Olhe para a pessoa que está perto de você e diga: vinagre no vaso, vinagre na esponja, vinagre na boca de Jesus. Olhe para cá. Calvário é o terreno mais frutífero dos evangelhos. Eu não me refiro apenas à geografia, me refiro ao evento da crucificação de Jesus. O momento mais áureo das Escrituras, o ápice da nossa redenção e da nossa salvação. A parte final dos evangelhos, sejam sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, ou o evangelho à igreja, o de João, são destacadas para narrar esse grande e épico momento. O momento da crucificação de Jesus, que tem uma implicação histórica, porque de fato, um homem chamado Jesus foi crucificado entre 2 ladrões. Mas também tem uma replicação ou representação de ordem espiritual. Porque o evento da crucificação, ele possui um caráter de transformação e decisão. Ele não tem apenas uma implicação natural histórica, uma implicação espiritual, mas tem um aspecto redentivo, substitutivo e extraordinário. O evento da crucificação é previsto desde o livro do Gênesis. A ideia original da causa do porquê Jesus morreu na cruz é conhecida. E não custa tocar nesse assunto esta noite. Olhe nos meus olhos. Para a grande maioria dos que estão aqui nesta casa, nesta noite de domingo, nesse culto espiritual, nessa celebração de 6 anos desta igreja, nós temos a impressão da morte de Jesus, e por vezes por vias diferentes. E por vezes essas vias diferentes podem nos levar a um encontro com o evento da crucificação com uma perspectiva um tanto quanto antiquada. Por que eu digo isso a vocês? Porque a razão pela qual Jesus morre na cruz não é meramente para produzir uma cena de tortura, de modo que depois de reproduzida e replicada, tenhamos pena, dó, compaixão do crucificado. Quando Mel Gibson trouxe para as telas do cinema mundial a paixão de Cristo, as narrativas se multiplicavam entre pessoas distintas, de culturas, lugares diferentes, que testemunhavam entrar na sala de cinema, assistir quão truculento foi a execução do nosso Salvador, e saíam de lá emocionada, aos gritos, aos prantos, em lágrimas, com tamanha pena, dó e sentimento de empatia com o que Jesus sofreu. Eu preciso dizer aos senhores que a razão pela qual Jesus morreu na cruz não foi para que você chorasse. A razão pela qual Jesus morreu na cruz não foi para causar surtos no seu âmbito emocional, de modo que você sentisse por ele pena ou compaixão. A crucificação de Jesus e o momento da cruz, dos cravos, da coroa de espinho, a dolorosa cena que se passou no Gólgota, no Calvário, no Monte Caveira, não foi amplamente para que houvesse comoção, porque lágrima não é conversão, choro não é mudança de vida, emoção não significa transformação. A razão pela qual Jesus morreu na cruz não foi para que você sentisse
pena de si mesmo, mas para que você entendesse qual era a gravidade do problema da humanidade, para que você tivesse uma noção de quão afastado estávamos de Deus sem a revelação do Cristo, de qual era a sina de todos os homens, desde a matriz Adão e Eva até o reduto do evento da crucificação. A razão pela qual a morte é truculenta, dolorosa, é uma só: redenção, transformação, salvação, mudança radical na sina da história do ser humano. Quando você olhar para a cruz, não derrame lágrimas com pena, não reassista a cena da crucificação sentindo dó de Jesus, porque por fora é um corpo rasgado e triturado pelos penosos açoites romanos, pelos cravos pontiagudos, pela cena chocante de execução, mas espiritualmente o tribunal de Deus está resolvendo a maior de todas as questões da história. Jesus morreu para redimir homens como você e eu. Esta é a razão da cruz. A crucificação é um evento emblemático, é histórico, com implicações espirituais. Em primeiro lugar, a crucificação ela é redentiva, ela redime o homem condenado de sua iminente condenação. Em segundo lugar, o evento da crucificação é substitutivo, porque de fato a cruz não era dele. De modo histórico, ela pertence a um homem voraz, perseguidor, um homem chamado Barrabás. Amplamente, de modo espiritual, a cruz pertencia a todos nós. É substitutiva porque nenhum de nós daria conta de vencê-la. Pelo contrário, seríamos por ela vencidos. É substitutiva porque o único homem capaz de subir nela, ser crucificado nela e vencê-la em assunto final foi Jesus. E eu preciso dizer a quem está ligado que ela não é só redentiva, ela não é só substitutiva, mas ela é transformadora. Não porque é cruz, não porque é de madeira, não porque está na geografia de Jerusalém, não porque está sobre o Monte Caveira, mas porque o Verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória. Não é a cruz em si, mas é quem se ofereceu nela, Jesus, o maior de todos os homens. Para aqueles que me acompanham esta noite, eu preciso dizer a vocês que é nítido quando você lê sobre a crucificação a percepção de dor, sangue, execução. Na cena da execução há cravos, há sangue que jorra, há dor, há ais. Entretanto, aquela cena pavimenta uma história extraordinária. Jesus morreu em nosso lugar. Eu vim lembrar aqueles que trouxeram brados de louvor e de adoração esta noite, que a cruz é a causa e a razão pela qual nós estamos aqui. O que Cristo fez no madeiro é a razão pela qual hoje você pode olhar para o céu e entender que tem um Deus lá que te ouve, que te entende, que se conecta com você. A cruz é o resgate da comunhão. Melhor aplauso da sua vida ao que Jesus fez por nós. Agora, é bom dizer aos senhores que este evento extraordinário, épico, notável, inesquecível, sobre o qual a Santa Ceia carrega o princípio de que quando nos assentamos à mesa, nós anunciamos a morte de Jesus até que Ele venha, porque o evento da crucificação é inesquecível, é estrondoso para a história, é épico para a nossa mente, é revolucionário para todas as coisas e é transformador para o indivíduo como pessoa. Mas eu preciso dizer aos senhores que este evento da cruz é marcado com detalhes extraordinários. Se você me pergunta a causa funcional do porquê Jesus está morrendo da cruz, eu lhe digo, Ele está resolvendo uma pendência, Ele está pagando uma dívida, Ele está nos tornando justos. O que isso significa? Olhe para cá. Alguém aqui, em seu juízo perfeito, já deve ter feito a seguinte conta: o que eu tenho a ver com Adão e Eva? Se não os conheci, nunca tomei um café com eles, nunca cumprimentei o seu Adão, nem a senhora Eva, não tenho absolutamente nada a ver com essas pessoas. Muito provavelmente são pessoas que aparecem na história em um outro lugar, em uma outra realidade, em um outro continente, e por conta de seus erros, eu colho essas consequências. O que eu tenho a ver com isso, eu vou te explicar. A razão pela qual Jesus morre na cruz é para a quitação desta dívida. Que dívida é esta? Para explicar isso,
Precisamos entender a natureza do Deus que nós servimos. Deus é santo. Vamos lá, Deus é? Isso é um atributo incomunicável de Deus, exclusivo de Deus, a sua plena santidade. O que o Espírito opera em nós não é a santidade em alto padrão, mas é a obra da santificação processual que ocorre dia após dia, como um caráter de libertação. Deus não está em santificação, Deus é santo. Este Deus que é santo também é justo. Deus é? A justiça de Deus é inviolável, insubordinada, e mais do que isso, sua justiça nunca será rompida, corrompida, manchada. A justiça de Deus em nada se parece com a nossa, e quando eu digo nossa, eu estou falando da humanidade e não somente a brasileira. Olhe para mim, ela não é corruptível, ela não se dobra a nenhum tipo de apelo, ela não é comprada. A justiça de Deus exige pagamento quando sobre ela uma infração é feita. Olhe para cá. O Deus que é santo também é justo, e o Deus que é justo também é misericordioso. Vamos lá, Deus é o quê? Ele é santo, ele é justo e ele é misericordioso. Como combinar a natureza de um Deus que é santo, e porque é santo não permite o pecado, não o aceita e o põe para fora, com um Deus que é justo e um Deus que é misericordioso? Bom, o Deus que é santo não aceita, não compactua, não dá brecha, não dá uma mãozinha, não finge que não viu com ninguém. Deus é santo. A santidade de Deus não aceita o pecado. A justiça de Deus exige que o pecado, uma vez praticado, tenha consequências. Olhe para cá. Paulo, escrevendo aos Romanos, disse que o salário do pecado é a lei de Moisés já previa que a alma que pecar, esta certamente morrerá. No jardim, Deus disse a Adão e Eva, o primeiro casal: se comerdes do fruto, certamente morrereis. O que é isso? Deus está declarando sua santidade. Eu não convivo com a impureza, eu não convivo com o pecado, eu não o aceito porque sou santo, mas também sou justo, cobrarei as consequências de um ato desta natureza. A alma que pecar, morre. Se comer o fruto, morre. O salário do pecado é a morte. Vocês conhecem a história e sabem que o primeiro casal não resistiu à tentação. Tomaram do fruto proibido e comeram. E o que isso tem a ver conosco? Eu respondo à época pergunta: o que eu tenho a ver com Adão e Eva? Tudo. Tudo porque eles são cabeças de raça, tudo porque são matriz da criação, tudo porque Deus começou a obra nos dois. Deus não está no jardim desde a criação deste, quando pôs ali o primeiro casal, fazendo e refazendo novos homens. Não! Deus pôs o processo de multiplicação dentro do homem e dentro da mulher. A mulher, Deus deu o útero, que vem do termo humus no grego, que é terra, lugar de fecundidade. Mais do que isso, ao homem ele deu a semente, o sêmen. A junção dessas duas verdades geram novos seres humanos. E a ordem foi essa: crescei e multiplicai. Para quem está comigo, guarde essa informação e nunca mais esqueça: todos viemos do primeiro casal, e como o primeiro casal quebrou a ordem e pecaram, todos viemos afetados com esse gene maligno do pecado. De modo que aos Romanos, no capítulo 3, versículo 23, Paulo disse que todos, não são só alguns, todos, não são só os adultos, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. O homem em essência, desde Adão, quebrou o pacto, descumpriu o contrato, pecou contra Deus. E o Deus que é santo não comunga com o pecado, porque é santo. O Deus que é justo tem que cobrar a consequência desse erro, porque é justo. O Deus que é misericordioso não assistirá o homem morrer sem ele, ele vai intervir. Isso é para quem está ligado. A santidade diz: eu não posso me relacionar com você porque está sujo. A justiça diz: alguém tem que morrer porque eu preciso ser paga. E a misericórdia diz: eu preciso resgatar o homem que criei. Os senhores estão comigo aqui dentro desta casa, aí na internet. Eu estou lhe dizendo que Deus é santo, Deus é justo, mas Ele é misericórdia. Ele te ama. A justiça
extraordinário dizer isto a esta igreja madura, espiritual e que está posicionada com atenção para receber a palavra, porque se por santidade ele se afasta, por justiça ele cobra, por misericórdia ele envia o melhor. Para quem está ligado, João 3,16 é o tema da escritura, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não importa quão violado você tenha sido, quão pecaminoso você esteja, quão sujo você esteja agora, de repente me ouvindo aqui, ali, além, pelo advento da rede social, com o nariz entupido de cocaína, enrolado de sujeira, Deus quer redimir você. Você está na agenda de Deus. Um aplauso ao Deus Todo-Poderoso. Ele é misericórdia. Digam comigo bem forte para acelerarmos. Diga: Deus é santo, Deus é justo, Deus é misericordioso. Você já sabe das 3 declarações. Vamos juntos, enche o pulmão de ar aí. Calibra bem. 1, 2, 3. Deus é santo. Deus é forte. São 6 anos de história. Vamos lá. Deus é santo. Deus é. O melhor de Deus não virá, já veio. O melhor de Deus não está a caminho, se deitou sobre um madeiro. O melhor de Deus não está chegando para você ou para mim, ele se encarnou. Ele nasceu de uma virgem. Como o bebê foi colocado na manjedoura em Belém, cresceu em estatura, sabedoria e graça. É isso mesmo, meu assunto hoje é Jesus. Glória a Deus. Andou por toda parte, fazendo bem a todos. O melhor de Deus se entregou por você, morreu sua morte. Mas eu tenho uma notícia para Campo Grande, para quem crê. Ele foi posto numa sepultura, mas não está lá. Ele foi colocado nela, mas não ficou 3 dias. Ele saiu, ele está vivo. Aplauda, louve, glorifique. Ele veio. Quando pregado no madeiro, detalhes envolvem a crucificação. Brada comigo bem forte: detalhes. Vamos observar alguns. No versículo 25, João, o único discípulo que permanece no Calvário, do qual o texto diz que estava presente, presenciou algumas mulheres junto à cruz, ou aos pés da cruz. Ele viu a mãe de Jesus, Maria. Ele viu sua irmã, Maria, mulher de Clopas. Ele viu, além dela, Maria Madalena. E ele descreve um diálogo entre Jesus, sua mãe e o discípulo a quem ele amava. Um codinome que João utilizava de si mesmo. Digam bem forte: Jesus, Maria, João. Mais forte. Do alto da cruz ele olha para sua mãe, para Maria, e diz acerca de João: eis aí o teu filho. Isso é um detalhe da crucificação. Olhando para João, o discípulo a quem ele amava, fala acerca de Maria e diz: eis aí tua mãe. O Evangelho diz que desde aquele dia este discípulo a recebeu em sua casa. Qual que é o significado disso? Provisão. Ela não tem marido e o primogênito está morrendo numa cruz. Ela ficaria desamparada. Olha para cá. Se a história fosse qualquer outro homem, aquela mulher estaria só. Graças a Deus que quem acredita no projeto de Deus nunca fica desamparado. Eu vou melhorar essa aplicação que eu estou falando a uma igreja espiritual. Ela acreditou no projeto, ela gerou o projeto, ela trouxe à luz o projeto, e ele está na cruz indo embora, mas está nos entregando uma lição preciosa. Quem coopera no meu reino nunca ficará sem provisão. Levante as 2 mãos e receba isso. Não conheço o seu nome, nem sua história, nem seu histórico, mas se o seu melhor está sendo entregue ao reino de Deus, nunca lhe faltará nada. Nada mesmo. Absolutamente nada. Aleluia.
conecta Maria e João. E o texto diz que do alto da cruz a narrativa sobe o nível. E aqui eu preciso muito da atenção daqueles que estão interessados. Versículo 28. O versículo começa com o advérbio de tempo funcional, e ele está posicionado com esta narrativa: depois disto, depois do advento de conexão entre Maria e João, depois da ordem, da direção de Jesus, do cuidado providencial, depois, João escreve: sabendo Jesus. O advérbio é sucedido evidentemente, imediatamente, por um conhecimento, por uma informação de ordem cognitiva. Saber, entender, conhecer. A informação que ele tem na cruz é essa: sabendo. Ele sabe. Sabe de quê? Sabe que todas as coisas estavam terminadas. Vamos lá, estavam? Ele entendeu que toda a profecia acerca dele estava esgotada, que tudo que fora dito pelos salmistas, pelos profetas messiânicos, pelo Velho Testamento, que apontava para ele, que tinha um bojo messiânico, estava esgotada. Depois disto, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: guarda isso, do alto da cruz, o Filho de Deus, o nosso Salvador, Jesus, dá um brado estranho: tenho sede. Preciso dizer duas coisas. Número um, essa sede tem um fator funcional e biológico, lógico e prático. Nada mais é do que a manifestação do corpo. É a necessidade comum do indivíduo. Jesus está sem fazer refeição desde o advento da prisão lá no monte. Ele não come nada, ele não bebe nada. A propósito, Marcos capítulo 14 diz que quando ele está chegando no lugar da crucificação, eles oferecem para ele uma espécie de anestésico, um vinho misturado com mirra, e ele não bebe. Depois de crucificado no alto da cruz e de conectar Maria a João, Jesus dá um brado dizendo: tenho sede. É o corpo pedindo água, é a matéria manifestando o seu instinto, o seu desejo, sua vontade de beber o líquido mais precioso. Em segundo lugar, esta sede não é apenas biológica, funcional e comum. Esta sede é escriturística, é profética, porque está escrito no texto: para que se cumprisse a Escritura. Peraí, o tenho sede é fruto de um cumprimento. Olhe para mim. O tenho sede é a reação de uma ação primária. E qual é a ação primária? Tem algo que ainda não foi cumprido e que precisa. Para que? Estou falando com quem está ligado. Se cumprisse a Escritura, disse. A razão pela qual Jesus brada tenho sede, ela não é apenas biológica, funcional e comum. Ela está atrelado a uma profecia. Alguém profetizou que no alto da execução, no ato do sacrifício do Nazareno, no ato da morte do Messias, o brado seria dado, o desejo por beber água seria estampado, e Jesus está no apagar das luzes da sua obra de redenção. Ele está para gritar: está consumado, e desaparecer do Calvário. Mas antes que isso aconteça, há um detalhe profético a ser cumprido, e eu estou aqui para dizer algo a alguém. É um detalhe, é mínimo, é pequeno, é quase imperceptível, mas está na agenda de Deus, está na narrativa profética. Os senhores estão comigo? Está na descrição do Messias, está detalhado acerca de sua morte. E Jesus é desses que não ignora detalhes, mas que cumpre cabalmente tudo o que diz. O senhor já pode terminar o ato, ele diz: falta uma coisa. Pegue na mão de alguém que está perto de você, e tomara que você esteja do lado de alguém cheio do Espírito Santo. Pegue na mão dessa princesa ou desse príncipe que está ao seu lado e diga para ele: Jesus é assim. Melhora isso, diga: o nosso Jesus é assim. Ele cumpre até detalhes. Aperte a mão dessa pessoa e diga: não tenha medo. Tudo que ele te disse, ele vai cumprir.
vai, 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 vai. Para alguém que tem coragem de adorar, ele não esqueceu da cor, do cheiro, do detalhe, do tamanho, de conforme foi a profecia. Ele é fiel. Alguém crê nessas coisas aqui? O Deus dos detalhes está bradando no Calvário. Prega comigo. Este brado tem um propósito. Ele é escriturístico, ele é profético, ele está linkado a uma profecia do Velho Testamento. Ele está relacionado à fidelidade de Deus. Ele está encostado no caráter de fidelidade do Senhor. E a razão pela qual ele brada tenho sede se manifesta no versículo 29. No 28 ele diz tenho. Aí no 29 entra uma cena que facilmente seria arrancada da história, que aparentemente não tem muita utilidade, mas é aqui que eu quero pregar hoje. O versículo 29 diz exatamente isso. Depois do brado tenho sede, a escritura apresenta: estava ali um vaso cheio de... Vem comigo aqui. Vou narrar a cena para quem está ligado. Ele poderia dizer está consumado, apagar as luzes do ato da redenção, reaparecer vivo na sepultura no domingo de manhã e está tudo bem. Mas quando ele brada tenho sede, ele traz para a história uma observação que só João identifica. Para quem está comigo? É como se João analisa o Cristo bradando tenho sede e percebe uma movimentação no cenário do Calvário. Ele tira os olhos do Cristo, do Nazareno, do Messias. Olhe para mim. E visita com seus olhos as bases da cruz, a base das cruzes. E aos pés da cruz de Jesus ele escreve: estava. Ali onde? Aos pés da cruz. Ali onde? Aos pés do Redentor. Ali onde? No mesmo lugar de onde o sangue dele escorria e caía. Ali onde? Aonde a salvação está sendo decidida. Ali onde a redenção é cravada definitivamente. Estava, pois, ali um vaso cheio de... O vaso não apareceu agora, ele sempre esteve. Enquanto Maria, a mulher de Clopas, a Madalena, a mãe de Jesus estão aos pés da cruz, o vaso estava lá, é que ninguém tinha visto. Enquanto Jesus conversa com Maria e João, o vaso estava lá, é que ninguém tinha visto. Enquanto o ladrão da direita era salvo e recebia a promessa de eternidade, o vaso estava lá, é que ninguém notava. Mas Jesus é assim, quando ele brada tenho sede, ele traz para a história esta figura, e ela é o foco da minha observação hoje. Um vaso aos pés da cruz. Forte. O livro de Deus possui alguns caráteres extraordinários de interpretação. Uma das maneiras através das quais a Escritura apresenta seu padrão, sua mensagem, sua revelação é de modo direto. Partes da Bíblia são literais. Deus olha para um homem e o chama de homem. Deus olha para uma mulher e a chama de mulher. Mas em outros momentos da Escritura, a Bíblia utiliza tipos, antitipos, figuras, representações. Por exemplo, Salmo 1, para quem está ligado, nos apresenta um padrão que revela como Deus trata com o homem de modo direto e de modo figurado. Bem-aventurado o varão. É com o homem. Deus está falando de um indivíduo, Deus está falando de uma pessoa, por isso chama de varão. Bem-aventurado o varão, bem-aventurado o homem. Aleluia. Que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta na roda dos... Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita em 2 horários, de dia e de noite. Deus está falando de um homem. Aí versículo 3 muda o nível, e acerca do mesmo homem o texto diz: pois será como uma árvore.
Mas não é homem e é árvore. E como árvore que está plantada junto a ribeiros de águas. É homem e é árvore plantada junto a ribeiros de águas. E aí, que dá o seu fruto na estação própria. É homem e é árvore, que assim como a árvore está plantada, o homem também está. Assim como ela tem raízes, o homem também tem. Assim como ela bebe de água, o homem também está bebendo. Esta árvore que dá o fruto na estação própria, suas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperar. Ora, o texto está falando de um homem, e para representar as implicações na vida desse homem, ele traz para a cena uma alegoria, uma metáfora, um tipo, um antitipo, uma figura. É homem e é árvore, é a mesma pessoa. Estão comigo? Dê um toque em quem está perto de você e diga: Deus te chama de homem, Deus te chama de árvore. Diga para ele: Deus te chama de odre, Deus te chama de sal. Diga para essa pessoa: Deus te chama de luz do mundo. Diga: Deus te chama de vaso. Estava, pois, ali um vaso. Ora, isso é um padrão bíblico. Eu falo a uma igreja acostumada com Bíblia em alto nível, eu ganho tempo. A Escritura apresenta esse padrão, como Deus chama você de homem, de mulher, de filho, de adorador, mas também de vaso. Jeremias 18 é um texto clássico sobre o assunto. Deus convidou Jeremias para uma visita à casa do oleiro. Vamos lá, a casa do... Não é a casa do profeta, não é a casa do pregador, não é a casa do homem, é a casa do oleiro. Quando ele chegou lá, a primeira coisa que ele viu não foi o vaso, não foi o barro, não foram as rodas, nem foi a estrutura do lugar. Ele viu o oleiro. Porque a casa não é casa de barro, não é casa de vaso, não é casa de rodas, é casa do oleiro. E o primeiro que aparece é o dono. Isso acontece aqui esta noite. A casa é dele e o nosso olhar é para ele. Casa do oleiro. Aleluia. O dia que você entrar em uma igreja, o seu olhar, os seus olhos, o seu coração não estiver no dono da igreja, você está no lugar errado. Porque aqui pode até ter vaso, mas quem faz é ele. Pode até ter barro, mas quem reconstrói é ele. Pode ter detalhes, mas a glória ainda é dele. Para quem tem um brado de louvor, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Ele viu o oleiro, e o oleiro estava trabalhando, e ele viu a obra que ele fazia. Ele disse: um vaso, estão comigo? Que se quebrou nas mãos do, tornou a fazer dele um outro vaso, conforme bem pareceu aos seus olhos fazer. Perceba que o texto não gira em torno de vaso e nem de barro, gira em torno do oleiro. Olha para mim. Enquanto ele faz, refaz, faz de novo, chama o vaso de primeira obra, de nova obra, o texto diz que o profeta vai embora. Quando ele está saindo, Jeová diz assim: peraí, deixa eu te dizer um negócio. Assim, proposta de paralelo, como o vaso está nas mãos do oleiro, vocês também estão nas minhas mãos. Bate no peito aí e diga: eu sou vaso. Pastor, gostei do paralelo, mas eu gosto mesmo é do Novo Testamento. Bora então. Atos capítulo 9, o Saulo pegou cartas com os sacerdotes e decidiu prender os cristãos daquilo que ele chamava ser uma seita em Damasco. E a proposta é essa: quem resistir à prisão a gente mata. Pode ser assim? A turma assinou a carta, autorizou, ele foi para lá. No meio do caminho, estou falando de vaso, uma luz, um resplendor. Depois do capítulo 25 ele vai dizer que era mais forte que a luz do sol. Ao meio-dia o cerca, o derruba no chão, ele fica cego, vai parar na casa de um homem chamado Judas, fica 3 dias em jejum e oração lá. O perseguidor está capturado, está domado, a fera está sob o controle. Do outro lado da estrada, da cidade, tem um profeta chamado Ananias. Deus diz assim: vá até a rua chamada direita, a rua chamada... você vai encontrar um homem lá. Eu quero que você ore por ele. Quem é, Jeová? O nome dele é Saulo. Oi? Saulo, o perseguidor.
Saulo, o matador de crente. Não, para mim, ele é um vaso escolhido. Vaso. Vocês estão comigo mesmo? Pastor, o livro histórico do Novo Testamento é bom, a história clássica de Jeremias é melhor, mas tem alguma coisa nas cartas? Esse homem que Jesus, que o Todo-Poderoso chamou de vaso escolhido, tinha um discípulo na fé, um jovem pastor chamado Timóteo. E a Timóteo Paulo escreveu: assim como uma casa tem muitos tipos de vaso, a igreja é a mesma coisa. Aqui tem vaso de ouro, tem vaso de prata, tem vaso de barro, tem vaso de madeira. Só tem um negócio: a excelência do poder está dentro do vaso de barro. Para quem tem um brado de glória a Deus, você é vaso, está na mão de Deus, é escolhido, é de honra e tem um tesouro de Deus dentro do teu ser. Dê um brado de glória a Deus se você é vaso. Diga para duas pessoas: nós somos vasos. Diga para dois aí, o da direita, o da esquerda: nós somos vasos. Mexe com o irmão da frente, com o de trás. Nós somos vasos, 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 vasos. Estava, pois, ali um vaso. Que você é vaso, eu não tenho dúvida. Domingo, uma hora dessa, 20 horas, na igreja, dando glória a Deus, ofertando, aleluiado, cheio do Espírito Santo, agradecendo por esse culto. Vaso, feliz, alegre, abraçando todo mundo, querendo receber a palavra. Vaso, adorando a Jesus, pronto para uma semana de vitórias, para um tempo de crescimento, para um romper de Deus. Vaso. Dá uma olhadinha para a sua esquerda aí, dá uma olhadinha para a sua esquerda, vê se tem cara de vaso esse irmão. Olha para a direita, olha para a direita, olha para a direita. Vê se tem cara. Vaso, 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 vaso. Vaso, 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 vaso. Nós somos. Acabou a alegria do povo. Nós somos. Aqui está cheio de. E eu preciso dizer a quem tem aleluia: não há lugar melhor para um vaso do que estar aos pés da cruz. Faltou o aleluia de alguém? Não há lugar mais seguro, não há lugar mais protegido, não há lugar de mais segurança do que estar aos pés da cruz. Tudo que o diabo queria é que você estivesse na velha vida, no velho pecado, no velho atoleiro, na velha sujeira, no velho lamaçal. Mas graças a Deus, você está aos pés da cruz do Salvador. Ó lugar bom. Me ajuda, nós somos essa igreja cheia de. E nesse culto o que mais tem são. Você é vaso, eu não tenho dúvida, vem comigo. Aos pés da cruz, melhor lugar para se ter um vaso. O grande problema do versículo 29 se concentra basicamente no conteúdo, não na estrutura. No que ele tem, não no que ele é, porque ele é vaso. Está aos pés da. O problema é que o texto diz: estava, pois, ali um vaso cheio de, no lugar certo, contendo a coisa errada. No lugar certo, cheio de azedumes, amarguras, vinagre. Estava, pois, ali, no lugar onde o fel vira mel, onde as trevas ganham luz, onde a dor vira testemunho, onde a condenação vira redenção. Estava, pois, ali. Estar no lugar certo nem sempre significa conter a coisa certa. Estar no lugar certo nem sempre significa estar cheio daquilo que é o plano de Deus. Olha nos meus olhos, é possível vir à igreja e continuar carregando vinagre. É possível estar no culto do domingo, rodeado de gente cheia do Espírito Santo, e guardar a minha reserva de amargura. É possível estar nos 6 anos desta igreja, adorando a Deus, recebendo a palavra, e ainda assim estar cheio
cheio de vinagre. É um vaso, está aos pés da cruz, está onde Jesus está, mas está contendo seus azedumes. Pastor, qual o caminho dessa palavra? Prego para quem está ligado. É evidente que há pelo menos duas hipóteses aqui. A primeira a ser trabalhada, a razão, o motivo, o porquê do conteúdo do vinagre aos pés da cruz. Para que era usado? Essa é uma primeira perspectiva. Só que é uma segunda, e eu vou me agarrar à segunda. Estou falando com quem está ligado. É o que é o vinagre no vaso. Olhe para cá, de modo prático. A minha ideia esta noite, o plano desta mensagem vinda de Deus, não é de fato o vinagre como propósito, mas é o vinagre como essência. O que é esse vinagre? Em primeiro lugar, o vinagre de João 19:29. Não é aquele que você escolhe o mercado da sua preferência. Vá até a prateleira específica, escolhe o da marca de sua confiança, coadunado com o propósito que você tem: temperar a salada, fazer uma higienização, limpar o box ou blindex. Escolhi esse, paga, leva para casa e utiliza nas suas atividades. Não. O vinagre de João 19:29 consistia-se em um vinho azedo. Diga bem forte: vinho azedo. Só vocês? O que é o vinho azedo? Em suma, em resumo, com objetividade, vinho azedo é o vinho que não deu certo. É a uva que é colhida como todas foram, que é amassada como todas foram, que é processada como a grande maioria o é, que é temperado, coado e posto no tonel para a fermentação. Mas alguma coisa acontece entre o processo de fermentação e o processo de beber, de vender. Geralmente o vinho azedo só azedava, só não dava certo quando um agente externo infectava o conteúdo do odre, do tonel, do recipiente onde ele foi posto para a fermentação. Geralmente, no ato de lacrar o tonel, uma falta de perícia, de atenção, de observação a questões rudimentares, uma mosca poderia muito bem infiltrar-se ali. Um agente externo comprometeria todo o processo que foi feito. Salomão escreve no seu livro do pregador, o livro de Eclesiastes, que o perfume mais caro perde o seu valor quando a mosca sobre ele aterriza ou pousa. É o processo da infecção. O vinho não é diferente. O vinho que não deu certo tinha tudo para dar certo. O vinho que não deu certo tinha tudo para ser vendido como os demais. Entretanto, esse agente externo não só põe a perder, como desvaloriza o item. E de um vinho que poderia estar na prateleira das altas cifras, se torna um vinagre num vaso, numa cena de execução. O que é o vinagre no vaso de João 19:29? É o vinho que não deu, forte que não deu. Eu preciso dizer isso aqui para quem está ligado. Estar no lugar certo é maravilhoso, aos pés da cruz é incrível, mas insistir em carregar o que não deu certo é nocivo, é amargo, compromete futuro, destrói sua mente, amargura sua alma, azeda suas emoções, te bloqueia de um próximo passo, te provê, ou te previne, ou te segura, ou te amarra de um avanço. Eu vim esta noite dizer a alguém que está ligado: não basta ser vaso, é necessário deixar ele arrancar o vinagre de você. Não basta estar no culto, é necessário deixar ele arrancar, remover, tirar. Tem alguém comigo aqui esta noite? Sabe o que é o vinagre? É o casamento que você sonhou, que você investiu, que você derramou amor, energia, dinheiro, tempo,
sua juventude, sua saúde, e no meio da vida descobriu que casou-se com um personagem, descobriu uma traição, descobriu um azedume, uma obra de Satanás. É uma família que tinha tudo para dar certo, é uma casa que tinha tudo para funcionar, e da noite para o dia o vinho não deu certo, virou vinagre. Sabe o que é o vinagre? É o filho que você sonha ter, que você sonha carregar, que você sonha trazer para o altar e apresentar. Os tratamentos foram feitos, todo mundo vira mãe à sua direita, à sua esquerda, todo mundo tem um testemunho, mas Deus ainda não te deu, a palavra ainda não cumpriu. É o vinagre, é o vinho que não deu certo. Sabe o que é o vinagre? É a criança que você gerou, deu à luz, trouxe para o altar, o pastor apresentou, a igreja orou, você profetizou, vai ser uma bênção, vai ser um profeta, vai ser um instrumento de Deus, vai dar certo, vai frutificar. Hoje você chama para a igreja, não quer nada com Jesus. Hoje você chama para o altar, não quer nada com Deus. Está andando com uma companhia esquisita, está estranho, não parece a promessa que Deus te deu. É o vinagre, é o vinho que parece que não deu certo. Azedumes, amarguras, frustrações, quebradeiras, falências, e a gente vai amontoando essas derrotas dentro do vaso, essas frustrações dentro do vaso, esses insucessos dentro do vaso, e a gente vem para o culto, e a gente está na igreja, e a gente dá a oferta, e a gente é generoso, e a gente dá glória a Deus, e a gente aplaude. Quando o culto termina, tem que voltar para a realidade, tem que conviver com o vinagre. Mas eu preciso pregar para quem crê esta noite. Tem um homem na cruz que manda lhe dizer: é a última noite dessa amargura, é a última noite desse vinagre. Dê glória a Deus. É a última noite que você perde o sono pelo mesmo motivo, que você acorda segunda triste e chateado. Eu vou arrancar o vinagre. Pega na mão desse homem de Deus, dessa mulher de Deus que está perto de você, e diga para ele: eu não sei o que não deu certo. Diga: mas Jesus está com sede de te curar, está com sede de te sarar, está com sede de liberar a tua alma. Eu não sei quem entende esta palavra, mas para que se cumprisse, a escritura disse: tenho sede, eu vou beber esse vinagre. Bata no ombro de duas pessoas e diga: é a última noite dessa amargura, é a última noite dessa preocupação, é a última noite que a insônia tira a tua paz, é a última noite que o diabo bota a pata suja dele na tua mente. Eu estou pregando para alguém: o vaso vai ser livre hoje, vai ser liberto. Estava, pois, ali um vaso. Eu estou sentindo graça aqui. Prega comigo: cheio de, forte, cheio de. E tem que ser pai, tem que ser mãe, tem que ser filho, tem que ser profissional, tem que cumprir seu propósito, tem que prover a casa, tem que amar os filhos. Mas ninguém sabe das amarguras, ninguém tem ideia do que nos azeda, dos traumas, dos insucessos, do que pessoas malignas fizeram no processo da infância, da pré-adolescência. Isso vai agarrando na nossa cabeça, e você poderia ser um pai melhor, mas está parado, travado. Uma mãe melhor, uma esposa melhor, mas esse vinagre maldito não te solta. E quem olha na horizontal, alguém vai pegar isso. Quem olha na horizontal vê um vaso, vê um profeta, vê um adorador, vê um líder, vê um homem de Deus, vê uma mulher de Deus, vê um pregador em alto nível, mas eles não têm noção de quanto vinagre a vida derramou na gente.
Deve ter alguém aí. De quanto azedume alguém derramou na gente. E todo mundo olha na horizontal e diz: como prega, como canta, como lidera, como é homem de Deus, como é mulher de Deus. Mas eu tenho uma notícia para te dar. João vê um vaso, Maria também, a Madalena também, a mulher de Clopas também. Mas tem alguém no Calvário em uma posição privilegiada. Se você estiver aí, se você conectar, na horizontal vem o vaso, vem o pai, vem a mãe, vem o homem de Deus. Mas de cima da cruz ele vê de cima para baixo. E ele manda dizer: eu sei das tuas dores, eu sei das suas crises de ansiedade, eu sei dos seus medos, eu sei dos seus traumas, mas eu não te trouxe aqui para brincar com você. Eu vou sarar o teu interior, eu vou te curar. Você pode aplaudir, você pode adorar, você pode dar um glória na cara do diabo. Me dará mais. Termina a história, Jesus, para que se cumprisse a escritura. Vamos pregar para gente inteligente. Disse: tenho. Estava, pois, ali. Ele já tinha visto. Estava, pois, ali. Ele sabia da história. Um vaso cheio de... Prega comigo, a gente termina. Aí o versículo 29 dizia: encheram de vinagre uma esponja. Digam bem forte: encheram de vinagre uma esponja. Mais uma vez, 1, 2, 3. Ele está crucificado. Os vasos estão aos pés da cruz. Mas ele está dizendo: eu tenho sede. Não tem água, só tem... Vocês são bons. Alguém segura a esponja, embebeda no vaso. E eu preciso pregar com ordem lógica. Repita comigo: cheio de vinagre. Mais uma vez. Como eu falo, é uma igreja inteligente, eu pude entender o nível de vocês. O que está cheio de vinagre? Agora olhe a parte B e veja a palavra cheio aparecendo de novo. Encheram de vinagre uma... Dá um toque em quem está perto de você e diga: é fácil essa. Diga: a mesma quantidade de vinagre que tem no vaso, agora está na esponja. Diga: o resultado é esse. Olha nos olhos dessa princesa ou desse príncipe e diga: o vaso está livre. Cadê o azedume? Saiu. Cadê a crise de ansiedade? Estou curado. Cadê a depressão? O homem de Nazaré tirou. Cadê o apagão? Não tenho mais. O que houve é que eu fui na igreja, era domingo à noite, e eu estava aos pés da cruz. Jesus me curou. Para quem tem coragem de dar um pulo daí, é hoje a noite do teu milagre. Adore, 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 adore. O vinagre está na esponja. Não visita mais tua casa, não fará parte da sua vida. Encheram. Onde está o vinagre? Na esponja. Eu não sei se você crê, ou se o irmão do seu lado tem o mesmo nível de fé que você, mas diga para ele: estou mais leve, estou melhor. Respira fundo aí. Chega de palpitação. A ansiedade hoje,
será revertido no que Deus tem para você. Tempo determinado. Medo, fobia, Deus está no controle. O anjo do Senhor acampa ao redor daquele que... Isso é profético. Cadê o vinagre, pregador? Eu não sei, mas em mim não está mais. Na minha mente não está mais. A esponja está cheia. Eu termino aqui. Aí colocam ela num isopo, num caniço. Prega comigo. Diga: encheram uma esponja de vinagre. Eu gosto do que o texto diz. Lhe chegaram a boca. Vamos lá? Só mais uma vez. Esponja, vinagre. Quando o vinagre chega, João escreve: Jesus tomou o vinagre. Jesus. Do vaso para a esponja, da esponja para Jesus, e recebe quem quiser. Quando você bebe, quando você come, você está consumindo. É isso que Deus fará com esse azedume. Levante as duas mãos aos céus e receba isso. Esse vinagre não passa para teus filhos, não passa para tua prole, para tua descendência. A sua família não reproduzirá os mesmos comportamentos que esse vinagre insistiu em impor sobre você. Seus filhos estão sendo livres. A próxima geração virá pura. Recebe isso, porque o homem da cruz, que é o salvador da tua alma, está dizendo: eu faço essa maldição desaparecer. Eu faço esse vinagre desaparecer. Dê o melhor aplauso da sua vida hoje. Ele bebeu o vinagre. E tem coisa que o psicólogo resolve, tem coisa que o psicanalista vai remediar, tem coisa que o terapeuta vai tratar, mas tem coisa que só Jesus pode beber. Ele bebe o vinagre. Diga comigo bem forte: esse vinagre está desaparecendo esta noite. Encontra o vaso mais espiritual que estiver perto de você e diga para ele: você está livre. Essa amargura não te visita mais, não vai passar para teus filhos. Ela está perdendo hoje, desaparecendo hoje. Levante as mãos e tome posse disso. Eu não sei o que te travou nos últimos anos, o que te impediu de ser feliz, mas o céu está dizendo: você vai amar sim, você vai ser mãe sim, você vai adorar sim, você vai celebrar sim. O vinagre não te para mais. Ele bebeu na cruz. Eu preciso terminar dizendo àqueles que creem: o vinagre estava no vaso, passou para quem bebeu. O vinagre estava passou para quem bebeu. A Bíblia diz que quando Jesus tomou o vinagre, guarda isso, nunca mais esqueça, porque se você voltar para o vaso, se você olhar para quem está à direita ou à esquerda, se você lembrar-se do vaso que até agora, alguns minutos, estava cheio de... não tem mais. Continua aos pés da cruz, sim ou não? Ainda está no culto, na igreja, na presença de Jesus. Se vinagre não combina com vaso, vaso vazio também não combina com ele. Nunca mais esqueça disso. O Jesus do capítulo 19 de João é o Jesus do capítulo 2. E no capítulo 9 ele arranca do vaso o vinho que não deu. Mas no capítulo 2 desse mesmo evangelho, receba isso: a crise em Caná da Galileia acabou o vinho. A Maria disse: ele está aí.
façam tudo o que ele vos manda. Deve ter alguém comigo. Ele falou: preciso de talhas, tinha 6, de 2 a 3 metretas, encham de água. Quando estava tudo cheio, Jesus diz: agora pode tirar e servir o povo. Quando o garoto tirou, você não lembra quem foi que ele serviu primeiro? O mestre. É bom pregar para gente inteligente. Quando ele bebeu o vinho, o mestre Sala diz: aqui é diferente, né? O costume local é assim: a gente oferece o melhor primeiro e depois a gente traz o vinho inferior. Tá todo mundo alegre, perdeu o poder de paladar, a pessoa não vai nem perceber. Mas tu, isso é profético para quem crê, guardaste até agora. É um advérbio de tempo, é o presente do indicativo aqui hoje. O bom vinho, levante as mãos e receba isso. Se o vinho que não deu certo te segurou, Jesus manda dizer: eu guardei até agora, até hoje, para esse novo momento. O bom vinho chega aí, o melhor vem aí. Adore a Jesus. Ele está arrancando o vinho que não deu certo. Recebe isso. Está derramando novo esta noite. Ele está te arrancando essas frustrações, esses azedumes, e está derramando um novo tempo, uma nova fase, uma nova estação, um novo momento. O céu está dizendo hoje: eu guardei até agora, até hoje. São 6 anos nessa casa e o Senhor está dizendo: o melhor vinho chega hoje, inicia hoje. Você tem coragem de dar a maior glória da tua vida? Vai lá! Fica de pé aplaudindo, adorando, exaltando o dono do bom vinho. Você está recebendo isso aqui hoje ou não? Olha para o crente aí mais espiritual que estiver perto de você, mais aleluiado, mais cheio do Espírito Santo, um cara de pentecostal. Diga para essa pessoa: eu não sei o que te azedou. Diga: eu não sei o que te bloqueou até hoje. Diga: mas Jesus está arrancando o vinagre de você. Diga: vinho que não deu certo nunca mais terá o poder de me parar. O bom vinho vem aí. Deus está esta noite fechando um tempo e começando outro. Estão comigo? Projeto 30 aí para mim. 30. Peguei eles de surpresa. Assim que é bom. O arrebatamento vai ser desse jeito. Vamos lá. 1, 2, 3. E quando Jesus... O que ele disse? O que ele disse? Isso é o fim de um tempo, vocês estão ligados? Concordam comigo? Mas o fim desse tempo só se estabeleceu quando Jesus tomou. Quando? Essa fase só se encerra quando o vinagre sair da sua vida. Esse ciclo só muda quando você parar de se agarrar ao que passou. Esse novo tempo só começa quando você soltar as amarguras do passado. Jesus está bradando hoje: eu ponho um ponto final nesse tempo e eu começo o melhor tempo da tua vida. Está consumado. Levante as mãos aos céus. Levante as mãos aos céus. É mais que uma performance de púlpito. Eu realmente não vim a Campo Grande perder o meu tempo com isso. É mais do que uma palavra intencionalizada humana. É uma profecia. Eu amo isso. O vinagre sai hoje. O vinho novo chega hoje. A nova fase se estabelece esta noite. Levante suas mãos aos céus. Nós estamos prontos para adorar a Deus, não é isso? Com as mãos lá em cima, nós vamos juntos, a hora que vocês puderem. Quando puder apertar o play, aí eu vou amar.
Levante bem alto as suas mãos ao Senhor. Nós vamos adorá-lo com esse grupo de louvor maravilhoso. Nós vamos exaltar o Deus Todo-Poderoso agora, nesse instante, nesse momento, com todo o nosso vigor, com toda a nossa disposição, com todo o nosso ânimo, com toda a nossa alegria. O novo vinho, vinho novo, novo vinho, vinho novo, vinho que vai dar certo, está chegando para esta igreja, para a sua família, para a sua casa, para a sua história esta noite. Sinto o Senhor tratando a tua alma, arrancando as azedumes, as amarguras. Deixe Deus visitar os bastidores do teu interior. Deixe Deus remover essas memórias antigas, limpar a tua alma. Você vai lembrar e não vai sentir dor mais. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, Suas mãos lá em cima, declare, seja o louvor. da vida, vamos juntos. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio. Diga por quanto tempo, vamos! Pelo século dos séculos. Poderoso Deus,
maior glória a Deus na sua vida esta noite? Você pode dar o maior aleluia deste culto para Jesus? Você pode dar o mais generoso aplauso da sua vida ao único que poderia beber o vinagre? Quem recebe essa palavra esta noite? Quem recebe esta palavra? Essa amargura nunca mais. Esse vinagre nunca mais. Isso não te bloqueia mais. Isso não te segura mais. Tem um vinho novo vindo para a tua vida. Tem um tempo novo chegando aí. Você que entrou aqui esta noite, você está afastado. De repente você está desviado. De repente você saiu um tempo. Essa é a noite de você entregar a sua vida a Jesus. Jesus morreu na cruz para redimir você. Aquela cruz era minha, era sua, era nossa. Mas Ele subiu ali para salvar a sua vida, a minha vida, a nossa vida. Você tem consciência de que você precisa entregar os seus caminhos ao Senhor, a sua vida a Jesus. E esse é o momento de você entregar-se a Cristo. De repente você esteve fora, é hora de voltar. De repente você se afastou, esse é o momento de retornar, reconciliar. Jesus te chama esta noite. Aquele sangue redime pecadores. Aquele sangue restaura vidas. Aquele sangue transforma pessoas. Pastor, eu quero voltar hoje, eu quero reconciliar hoje, eu quero ir a Cristo hoje. O que eu faço? Você vai levantar sua mão bem alto. Eu quero orar por você hoje. Onde está a primeira pessoa que quer entregar a sua vida a Jesus? Você levante bem alto sua mão. Você quer voltar hoje? Levanta bem alto a sua mão. Deixa eu ver você. Você quer render-se a Cristo hoje? Você quer reconciliar esta noite? Eu quero lhe fazer um convite épico, maravilhoso e grandioso nesse domingo. Saia do seu lugar. Venha ao altar de Deus. Você que quer entregar a sua vida a Jesus. Você quer reconciliar hoje. Você que quer refazer a sua aliança com Deus. Pastor, algumas coisas aconteceram. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Venha a Cristo esta noite. Venha a Jesus esta noite. Venha receber salvação esta noite. A porta está aberta. 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 Há alguém entre nós? Alguém entre nós? Alguém entre nós que queira dar esse passo de fé? Segura um pouquinho aí. Tem alguém entre nós que queira dar esse passo de fé esta noite? Que queira tomar essa decisão? A oportunidade está aberta. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Jesus arranca o vinagre de você, muda a sua vida e salva a sua alma esta noite. Antes de retornar a palavra ao anjo da igreja, você vai achar aí uns 2 crentes espirituais que creem nessa palavra. Você vai dar um abraço apertado em pelo menos 2 aí e vai dizer: esse vinagre nunca mais te azeda. Libera essa palavra profética aí. Esse vinagre nunca mais te azeda. Meu pastor, vem aqui. Aleluia. Esse vinagre nunca mais te azeda. Deus te abençoe. Aleluia. Olha para cá. Só sai deste ambiente levando vinagre quem quer. Quem ainda insiste em carregar esse amargo, essa amargura, esse azedo, vida azeda, vida amarga. O apelo foi feito. Esse apelo tinha que ser para crente. Eu tenho autoridade para falar sobre isso. Eu sou o pastor dessa casa. Tem muito crente carregando vinagre. Tem muita gente no nosso meio carregando a amargura. Eu sei identificar. Porque
Tem pessoas que acham que cara fechada é sinal de santidade. Não, é só um vinagre que está aí dentro, azedando a tua alma. Não é sinal de santidade coisa nenhuma, é só um vinagre. Porque ter Jesus na vida é ter a certeza da salvação plena e eterna. Isso nos alegra. Se essa pessoa tem a certeza da salvação plena e eterna, ele está alegre. Olha ele dando glória, olha ele feliz com Jesus, olha ele fazendo aquele barulho que o diabo não gosta. Não carrega vinagre. Agora quem carrega vinagre está perturbado. Quem carrega vinagre está perturbada. Está tentando remendar as coisas, está tentando resolver as coisas, quando era só deixar ele pegar a esponja e tirar esse vinagre de dentro de você. Deixa ele tirar esse vinagre que está dentro da tua alma hoje. Meu Deus, eu estou usando a parte do êxtase na mensagem, porque, meu Deus, eu tenho que estudar muito para pregar um negócio assim. Mas eu estou usando a revelação dada por Deus ao profeta. Será que não tem ninguém aqui que tem um amargo para colocar para fora? É fácil identificar quem está carregando vinagre e está odiando teu irmão e falando que ama Cristo, que ama Deus. Como que pode dizer que ama Deus sendo que odeia teu irmão? Não fala com o irmão, não quero ser amigo do irmão. Isso é só vinagre na alma. Vamos colocar o vinagre para fora. Olha para essa pessoa e fala assim: vamos colocar esse vinagre para fora. A gente não perde o vaso, a gente tira o vinagre. O vaso não é descartável, mas o que está dentro dele, Jesus põe para fora. Será que não tem vinagre para sair para fora? E não, filha? Será que você não está uma esposa meio amarga lá em casa, não? Será que você não está um esposo meio amargo lá em casa, não? O seu aleluia aqui é só para disfarçar o amargo da tua alma. Você tem a oportunidade ainda, está aberto o altar. O altar não fechou ainda não. Dá tempo ainda. Não tente esvaziar teu vaso do vinagre que você carrega depois do culto. Ô pastor, vamos conversar, pastor. Ô pastor, quero um gabinete, pastor. Ô pastor, eu vou falar para você assim: vai colocar teu vinagre em outro lugar agora. O altar estava aberto para você fazer isso aos pés da cruz. Isso foi revelação divina. Se eu estivesse carregando vinagre, eu estava jogado aqui. Desembarca o vaso, Senhor. Tira esse vinagre azedo e enche de azeite. Desembarca o vaso, Jesus. Enche de azeite. Bora, Gabriel. Enche de azeite. Enche de... Bate aí, meu filho. Desembarca o vaso, Jesus. Enche de azeite. Enche de azeite. Enche de azeite. Mais uma vez. Desembarca o vaso, Jesus. Enche de azeite. Bora, Gabriel. Enche de azeite. Enche de azeite. Desembarca o vaso. Enche de azeite. Enche de azeite. Enche de azeite. Quem não quer carregar mais vinagre, canta. Desembarca o vaso, Jesus. Enche de azeite. Enche de azeite, enche de azeite. Amém. Oh glória. Meu Deus, é difícil terminar um culto assim, sabia? Pastor, você é um lindo de Jesus, cara. Eu te amo. Eu amo a pregação da palavra. Eu amo essa inteligência, essa entrega. Diga glória. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Quem gostaria que o pastor Magnor Vitor voltasse na ICV?
Tá vendo? Já vamos deixar agendado para o ano que vem. O 7º. Amém, povo de Deus? Meu Deus. Meu Jesus. Fala assim para essa pessoa: hoje você não carrega mais vinagre. Você vai ser um vaso cheio, mas é de azeite, é de unção de Deus, é das coisas preciosas do alto, é da excelência de Cristo. Oh, aleluia! Oh, glória, amém, gente. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. O culto vai encerrar agora, porque não tem nem como mais, não tem. Quem quer que o culto encerra? Fala amém. Quem quer que ele vira vigília? Diga glória. Vamos para a segunda parte então. Gente, é o seguinte: a gente tem que aprender a honrar quem carrega uma palavra. O pastor Magno Vitor carrega uma palavra. Diga amém. O senhor disse que só tem mais 10. Está na hora da gente trocar esses 10 livros por dinheiro. Crente não vende nada. Crente não faz comércio. Crente troca produto por dinheiro. Você vai receber um livro abençoado e vai dar uma oferta de 40. Diga amém. Pastor Magno Vitor, esse ano ele está cheio de planos aí. Quem está acompanhando ele no Instagram aí, faz assim. Isso, o pastor Magno Vitor tá noivo, vai casar, ó glória. Vai casar o homem. Uma mulher de Deus, pregadora do evangelho também. Ele pregando aqui, ela pregando lá. Olha que tremendo, que poderoso isso. E aí, gente, tem a festa para pagar, tem o buffet, tem a lua de mel para pagar. Olha só. Ele não pode levar esses 10 livros. Não pode, não pode. Quem vai comprar um livro aí? Quem vai adquirir um livro do pastor lá fora lá? Quem vai? Levanta a mão aí. Vai? Vai, quem mais? Aqui? Vai também? É? Então depois você já faz lá o Pix para ele lá. Pronto. Quem mais? Mais alguém? Vai também, filha? Que glória. Doutora Nádia Capistrano, tá aí, ô glória. Ama a sua vida.